para esses pensadores mais nômades, Nietzsche, Foucault, Deleuze, Guattari, a nossa força está no nosso devir e não naquilo que a gente é. Aquilo que a gente é uma cristalização, justamente essa fixação da qual eles querem fugir. Isso não significa que a gente não seja nada nem ninguém, a gente pode se fixar, mas a gente não pode deixar a narrativa daquilo que a gente acredita que quem a gente é mande no que pode nos acontecer e mudar tudo isso, né? Se a gente não se abrir para isso, de fato a gente corre esse risco. O sujeito, então, ele assume uma posição muito mais de algo fictício dentro desse sentido, porque o que é importante para eles não é a ideia desse sujeito em si, mas é a ideia de singularidade. Aí sim vale a pena a gente pensar que existem singularidades, existem formas muito singulares de existência, essas formas também são mutáveis, também são atravessadas por outras singularidades, e aí que está a graça desse jogo, de viver, a graça de estar em relação, de estar aberto ao que nos acontece. Mas, de forma alguma, essa singularidade ela é cristalizada em uma pessoa, na ideia de um sujeito, né? Então, Deleuze e Guattari vão traçar um jogo entre linhas duras, que são linhas de poder, de constituição do sujeito, de moral, de religião, de pensamentos mais estabelecidos, e o jogo e as linhas flexíveis. Então, esse jogo entre as linhas duras e as linhas flexíveis que compõe uma existência, né? Não se dá para falar também apenas em linhas flexíveis, sem as linhas duras, mas a gente tem que estar atento que linhas duras são essas que a gente quer manter e sustentar e não simplesmente seguir o caminho da linha dura sem olhar para os atravessamentos, né? Deleuze e Guattari vão usar uma série de metáforas conceituais, como pontos, linhas, ancoragens, né? Linhas de fuga, né? Porque justamente eles não querem que nós estejamos presos a linhas duras, porque o problema é essas linhas duras dominarem todas as outras linhas e não permitirem que a gente crie linhas de fuga, né? Pessoas que fazem de tudo para manter a linha dura, uma determinada visão de si, de seguir um ideal, de não estar aberto às intempéries, às coisas que acontecem, sofrem muito mais, mas mais do que isso, continuam presas a uma vida não potente, né? A gente tem que, então, estar atento às multiplicidades. Essas multiplicidades não estão em prol de um ideal, não estão em prol de um modelo, de uma forma de existir. As multiplicidades, elas se criam no devir, elas se criam nos acontecimentos em relação, e a gente tem que pensar cada vez mais em um outro nível, abaixo de sujeito ou de objeto, mas em questões mais moleculares, como diriam Deleuze e Guattari, né? A questão de pensar em revoluções moleculares, a revoluções que operam neste outro nível, que não é nem questão de micro e macro, mas é questão de ângulo, né? Entender zonas de multiplicidades que compõem a nossa existência, entender como essas zonas se afetam e afetam os outros. E não se trata aqui de atacar uma forma, mas de extrair os fluxos, as forças, os devires, as variações por onde a potência se realiza, essa potência de existir. Para Deleuze e Guattari vai ser muito interessante quando a gente consegue, quando a gente encontra linhas na nossa existência que desembocam em linhas de fuga. Linhas de fuga é por onde o devir cria realidade de uma maneira ativa, né? É uma contínua variação do que a gente chama de potência, a nossa potência de existir,
ser e estar nesse mundo. E nem sempre a gente existe de uma maneira potente. Para esses pensadores, a vida deveria ser sempre uma potência nômade, ou seja, está a todo momento afetando e sendo afetada, está no fluxo do devir, no fluxo do acontecimento, criando atualizações, criando novas formas de existência sem estar presa a esses ideais e essas formas. Podem ter as formas e no fundo, né, as linhas mais duras, mas são vidas capazes de fazer a potência existir a todo momento, né? A gente não perder essa conexão. E isso se dá como? Isso se dá sendo, não se prendendo a acontecimentos como ideais, não criando um plano de transcendência, como eles vão falar, não criando ideais, projetando princípios, ordenadores da vida, a partir daí. Simplesmente criando realidade. E aí, isso é muito difícil, né? Isso se coloca na sociedade atual como algo praticamente impossível, né? Como que a gente vai existir de maneira nômade? Como que a gente vai existir em variação? Tem trabalho, tem estudo, tem os meus sonhos, tem um objetivo de vida que eu tracei para mim, tem o bem, tem o mal, tem a política, tem as posições políticas. Como é que a gente vai como é que a gente não vai se apegar a essas coisas, né? Deleuze e Guattari não vão falar para a gente esquecer tudo isso. Na verdade, a partir do momento que a gente está em variação, a gente está em potência, isso se transforma numa outra coisa dentro da gente, né? E aí a gente é capaz de dar continuidade a essas variações, né? A gente não tem que ter uma verdade, talvez, para orientar a nossa existência. É mais confortante, mas nos faz presos, né? Traz o que o Nietzsche chama de forças reativas, uma tábua de salvação, né? Que nos prende, que nos impede de olhar para essas camadas mais sutis e criar o nosso mundo, né? A gente fica preso a uma sensação sempre de falta, de que falta alguma coisa, de que a gente está em falta com alguém. A gente entra num mecanismo de busca constante e de insatisfação e de culpabilização e não consegue aproveitar os acontecimentos, né? Também é um ato muito, digamos assim, egoísta de achar que nós que colocamos as coisas na vida e por isso nós temos que seguir à risca tudo aquilo que a gente tem como objetivo, né? A razão nesse momento, então, ela é colocada muito mais pela carência e pela obrigatoriedade da gente ter alguém ou algo acima de nós, uma supraconsciência que nos diga como agir, ao invés da gente conectar com o acontecimento e agir a partir daí. Então, o que a gente leva dessas ideias é que a gente está num momento de adestramento de todas as nossas forças, né? Não é apenas a questão, o capitalismo, ou a sociedade pós-moderna, ou a pandemia, ou enfim, né? Não está num plano macro superior àquilo que foi responsável
pelo adestramento das nossas forças. Na verdade, também não está na autoculpabilização, mas está na autorresponsabilização de nós o tempo todo, de tomarmos consciência dessas ações que modificam a potência que cresce em nós e a transforma talvez numa potência reativa, que é impedida de agir, né? Então não se torna potência, está muito mais por um lado de busca de poder e tomar consciência disso e buscar, ao invés de domesticar a nossa potência, de domesticar as linhas duras criticamente, né? Conquistar as linhas de fuga, inventar novas linguagens, novos corpos, novas sensações, novas emoções, novas expressões de existência. E se permitir ao novo, se abrir ao novo, porque aquilo que é aberto ao novo, ao devir, ao acontecimento, ele não consegue ser capturado. Porque o que é capturar, o que se consegue capturar é algo fixo, né? Então, esquecer um pouco a noção de subjetividade, perder essa subjetividade, entender muito mais a nossa existência como composta de multiplicidades, que tem variações, ora para um lado, ora para o outro, ora para um ângulo, às vezes tem misturas, às vezes tem atravessamentos outros, e que não necessariamente a gente precisa se constituir como um corpo subjetivo datado de tempo e espaço, e ideal e objetivos finais da vida. A gente tem que entrar de fato em experimentação. Conta para mim se esse vídeo foi útil para você, para tirar um pouco a angústia ou para angustiar um pouco ainda mais sobre a existência na contemporaneidade. Aguardo seu retorno. Obrigada.